Fala galerinha, sejam todos bem-vindos para mais aquela super live de toda quinta-feira. O Grupo Estuda Mais trazendo aquele conteúdo bacana, gratuito para você de atendimento pré-hospitalar que vai fazer a diferença na sua vida ou na vida de alguém amanhã ou depois. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jones da Rocha, eu sou o condutor socorrista do SAMU Sudoeste do Paraná, também componho o quadro de instrutores do SAMU e aqui faço parte da equipe pedagógica, do quadro de instrutores, hora eu tô na prática, hora eu tô aqui ao vivo online com vocês e também na produção de conteúdos. Legal? Galerinha, aquele conteúdo bacana de toda quinta-feira, mas nesse momento é o momento que você vai compartilhar a live com os seus amigos, com os seus colegas, vai copiar o link e vai compartilhar com os grupos aí. Lembra do que eu sempre digo para vocês, não adianta você saber tudo de APH, ser conhecedor do APH de ponta a ponta, dominar o PH-TLS, dominar o XABCD, sendo que as pessoas que convivem com você não sabem nada e amanhã ou depois você pode se tornar uma vítima. Uma vez que você se tornar uma vítima, você não tem, em muitas das situações, como se auto-atender. Tá? Se for um quadro grave, você não vai ter como fazer isso, nem mesmo orientar alguém para que faça, enquanto você está traumatizado, enfim, com algum quadro gravoso, legal? Então, essa é a importância de você compartilhar esse conteúdo, compartilhar com a família, com os amigos e tal, para que as pessoas saibam também, tá, galera? É importante, muito importante, legal? Vamos dar sequência já, mas antes disso, galera, eu vou pedir pro Guilherme compartilhar minha tela com vocês e vou relembrar vocês como que você vai adquirir o seu certificado. Lembrando, galera, que adquirir o certificado vai fazer com que você, amanhã ou depois, você pegue e junte esses certificados aí e conta em ponto para você quando você for fazer um concurso público, quando você for assumir um contrato, seja temporário ou definitivo. Isso pode ajudar você também, galera. Então é importante você adquirir o seu certificado, legal? Vamos lá então, Guilherme compartilha minha tela com vocês e aí eu vou vir aqui então logo abaixo, galera. Vou clicar em mais aqui, ó. E aí vai abrir. Tu tá mexendo ali, Jones? Oi? Tu tá mexendo ali, tá aparecendo, é porque ele tá travando no OBS. Fecha o OBS e abre de novo. Fecho e abro de novo. Só um probleminha técnico aqui, galera. Já vamos resolver. Me dá 30 segundinhos e a gente já resolve, legal? Bora lá. E agora, Gui? Deu certo? Agora foi. Show de bola, galera. Então assim, ó. Em letras maiúsculas, adquira aqui o seu certificado. Você vai clicar em cima desse link, galera. Pode ser pelo celular, pelo computador, pelo notebook, tablet, enfim, que você estiver usando para assistir a live, legal? Na sequência, então, vai abrir essa segunda janela. Vai aparecer, então, aqui, galera, o modelinho do certificado, tá? Esse é o modelo que você vai receber aí para você guardar o seu certificado em PDF, tá? Tem o valor simbólico, apenas R$19,90. Lembrando, galera, que quem assina o Mundo do Socorrista tem desconto para adquirir o certificado. E eu não quero mentir, mas o desconto chega aí a uns 50%, se eu não me engano. Legal? Na sequência tem as formas de pagamento, galera. Boleto, cartão, Pix, enfim. Tem as formas ali que você escolher da melhor forma que se encaixe no seu bolso, legal? Na sequência, então, você clica em comprar e você vai vir para essa segunda janela aqui, então, galera. E aqui vai os seus dados, tá? Nome completo, o seu CPF, coloca tudo certinho, número de telefone, e-mail, seus dados, tudo completinho, galera. A importância de eu preencher esses campos, galera, da forma mais correta possível, com o nome completo, sem abreviar, é porque são os dados que vão para o seu certificado, tá? Então essa é a importância de você colocar tudo certinho, legal? Então, encerramos aqui. Na sequência nós temos aqui um link para você conhecer o Mundo Socorrista. Aqui você vai ter acesso a muito conteúdo bacana. Você tem acesso a todas as lives, galera. 78 lives ao vivo, todas elas aí mais de 1 hora. As primeiras tinham até 2 horas aí de live, onde você tem conteúdo de APH bacana, conteúdo atualizado, show de bola, né? Na sequência, então, você tem o grupo do WhatsApp. Nesse link aqui, galera, se você clicar aqui, você vai ser direcionado, então, para o grupo do WhatsApp, tá?
onde também você vai poder pegar o seu material de apoio. Vai ser postado amanhã, depois do meio-dia, o material de apoio lá no grupo do WhatsApp. E com a senha que eu vou passar hoje para vocês durante a live, você vai ter acesso, então, ao seu material de apoio, que é o material baseado no conteúdo de hoje, tá, galera? E aí você vai juntar na sua apostila de conhecimentos aí que você está tendo gratuitamente aqui pelo Grupo Sistema Mais Brasil. Legal? Legal? Na sequência, então, temos uns demais links aqui, galera. Tem o link do Telegram, tem o link do Instagram, tem o link do site mesmo do Grupo Sistema Mais Brasil, onde você consegue, então, ter acesso a tudo que a gente faz, as turmas que a gente forma no Brasil inteiro aí. Legal? Show de bola, né, galera? Vamos dar sequência então, já que a gente tá chegando. Jones, deixa eu te perguntar, assim que entrar no curso, a gente já vai poder trabalhar no SAMU? Tem que fazer concurso do SAMU? Galera, a colega que perguntou aqui, Andréia Rosa, é isso? Então, em algumas cidades, galera, em algumas localidades, em algumas regiões, porque o SAMU ele muda de padrão de um estado para o outro, tá? E muda de uma região para outra também. Algumas regiões só com curso socorrista você já pode ser contratado. Outras regiões tem que ter experiência como socorrista ou como motorista de ambulância para quem vai tentar aí ser condutor socorrista. Outras empresas, outras regiões você vai ter que fazer o concurso público. E aí o certificado vai te ajudar a contar ponto no concurso público também, tá? Então vai depender muito da sua região, tá, Andréia? Vai depender muito da sua região para você poder, para mim poder te responder essa pergunta aqui. Qual que é a importância aqui? Que você busque na sua região como que funciona a forma de contratação, tá? Esse é o primeiro passo que você vai dar para se tornar socorrista. Ver como que funciona a forma de contratação. E aí você começa a adquirir os requisitos obrigatórios para essa contratação. Legal? Dando sequência então, Guilherme, algum recado ou já posso iniciar o conteúdo com essa galera? Show de bola então, galerinha. Vamos iniciar o conteúdo bacana aqui para vocês. Deixa eu achar o material para mim compartilhar com vocês aqui em apresentação de slides do início. Show de bola, galera. Conteúdo então hoje para você conhecer as diferentes formas de hemorragias, tá, galera? Hemorragias, vamos cometer um pleonasmo aqui, galera. Hemorragia de sangue, é isso aí. Não existe outro tipo de hemorragia, tá? É só hemorragia de sangue. Então, a gente vai falar sobre os tipos de hemorragias hoje, tá? Existem 3 tipos de hemorragias, tá, galera? Todas elas são ruins, 2 especificamente um pouco mais gravosa, uma em especial bem mais gravosa. A gente vai começar pelo início, obviamente, falando sobre o que é uma hemorragia, galera. Então, a hemorragia é a perda, o extravasamento, por algum motivo o sangue está saindo do meu corpo. Ou não necessariamente saindo do meu corpo, mas saindo do meu sistema circulatório. Então é a perca do sangue do sistema circulatório devido à ruptura, né, de vasos sanguíneos. Sendo que a gravidade é medida pela quantidade, a rapidez, o tempo também que esse sangue está extravasando, legal? Do corpo. Então o que é? A hemorragia é todo tipo de extravasamento sanguíneo do corpo humano, legal? Alguma coisa aconteceu, alguma força, alguma energia agiu sobre o corpo dessa vítima, fazendo com que vasos sanguíneos se rompessem e começassem a jogar sangue fora, legal? Então isso é uma hemorragia, seja aquela grave, seja aquela leve, tudo é hemorragia, legal? Dando sequência então, quando ocorre a perda de sangue, o organismo repõe, né? Obviamente com algumas respostas fisiológicas, tá? Mas a perda, se for superior à resposta compensatória do organismo, agora sim a coisa se agrava. Quando a perca é muito grande, que supera a resposta fisiológica do nosso corpo, galera,
aí sim a vítima pode entrar no choque hipovolêmico ou no choque hemorrágico. Geralmente quando a gente fala de hemorragias, então está mais voltado para o choque hemorrágico. Todavia, quando eu falo do choque hipovolêmico, também está falando em algumas situações do choque hemorrágico junto, ou seja, perca de volume, perca sanguínea da vítima. O que é muito grave, tá, galera? É muito grave. Porém, obviamente, né, nos casos então que a vítima receba a assistência médica imediata, com reposição de volume adequada e tal, para repor essa perca de sangue que a vítima perdeu, ela vai ser, esse quadro vai ser revertido muito facilmente, tá? Mas o primeiro objetivo é a gente parar essa hemorragia, legal? Mas para parar a hemorragia a gente vai ter que definir cada uma delas. Primeiro a gente vai falar então dos tipos, depois a gente vai falar o que cada uma causa, como que cada uma funciona. Na sequência então a gente vai falar como que a gente contém cada uma delas, legal? Vamos lá então. Nós temos as hemorragias internas, galera. Hemorragia interna não tem como ser contida na cena, não tem como ser contida no APH, ou seja, no atendimento pré-hospitalar, lá na rua ou até mesmo dentro da ambulância. Existem algumas medicações que diminuem ou procedimentos, tá, que o socorrista pode fazer que diminui o sangramento, mas não para por completo, tá? Uma medicação que você consegue diminuir uma hemorragia interna é o ácido transnexânico ou transamin. Ele estimula a cascata de coagulação sanguínea para diminuir o sangramento, mas ele não para por completo. Também nas hemorragias por fraturas de pelve, que é uma hemorragia interna gravosa, o fechamento, a amarração, a estabilização dessa pelve faz com que diminua esse sangramento. Todavia, não cessa por completo. Legal? Vamos falar então. Também, tá, galera? Além das hemorragias internas, existem as hemorragias externas. E as hemorragias externas são aquelas que a gente vê o sangue, tá, galera? Só que na hemorragia interna, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como que você vai identificar. Vamos falar sobre as externas então. Nas hemorragias externas, elas têm 3 classificações de início, tá? Essas 3 classificações, elas funcionam como hemorragia arterial, hemorragia venosa e hemorragia capilar. Legal? Então, a gente vai começar a falar aqui da hemorragia externa, tá, galera? Hemorragia interna, então, é aquela que não é visível, ou seja, que o sangue está se perdendo, ou seja, se acumulando nas cavidades do organismo. Ou seja, nós temos dentro do nosso organismo vários pontos vazios, tá? Cavidade pélvica, cavidades abdominais, torácicas, enfim. Existem vários pontos aonde podem, tá, acumular sangue. Na hemorragia interna, esse sangue sai das veias, das artérias ou dos capilares e se acumulam nesses pontos. E aí não é visível, tá? Porque tá dentro do corpo, mas é um sangue perdido, tá, galera? É uma hemorragia e é grave também se for uma hemorragia grande, legal? Na sequência, então a gente vai falar sobre os locais onde esse sangue pode se acumular, né? No crânio é muito grave. A região abdominal não é tão grave, mas claro que sim, dependendo da hemorragia, vai se tornar uma hemorragia grave. As torácicas também, tá? Pode se acumular na pleura pulmonar, pode se acumular no pericárdio, ou seja, aquele saco que protege o coração, tá? Enfim, as demais cavidades aí que a gente chama de cavidades mortas, né, que existem dentro do corpo humano. Como que eu identifico, galera, uma vítima então que está com uma hemorragia? Na verdade é assim, galera, nós temos uma busca visual e tátil, onde pode se definir lesões internas, uma vez deduzido, né, ou percebido durante essa avaliação possíveis lesões internas, identifica-se também que se há uma lesão, há uma hemorragia interna. E aí começa a se tratar essa hemorragia. Todavia, se eu não conseguir perceber durante a avaliação da minha vítima, eu não conseguir perceber que a vítima está com uma lesão interna, não fiz uma palpação direito, ou durante a minha palpação não foi possível constatar essa hemorragia interna, existem alguns sinais e sintomas que a vítima apresenta
que nos dá, então, um direcionamento para uma hemorragia interna. Mas aí já é quando a vítima está entrando em choque descompensado, que é aquela situação que eu acabei de falar no início. O choque descompensado é quando o nosso organismo, fisiologicamente, não está dando conta da perca sanguínea que a hemorragia está fazendo, tá? E aí ele começa a apresentar sinais, começa a se queixar, sinais e sintomas, tá? E aí a vítima pode apresentar fraqueza, sonolência, frio e sede, tá? Fraqueza, a vítima é um sintoma, né? A vítima fala, estou me sentindo fraco, não consigo deambular. Sonolência, você olha para a vítima, ela está piscando ali, ou ela pode falar, ou você pode perceber aí como um sinal. Frio e sede, a vítima está tremendo de frio ali, um sol de 40 graus no meio do asfalto e a vítima tremendo de frio. E referindo sede. Então são sinais e sintomas que você consegue perceber também. Alteração do nível de consciência. Esse é um sinal, tá, galera? É um sinal que a vítima pode estar com uma hemorragia já gravosa, já faltando oxigênio no cérebro. Respiração rápida. Também a vítima começa a ficar com uma respiração bem rápida, ou seja, taquipneica. Falando sobre, então, um pouco mais voltado para os termos técnicos, tá? A pele pálida, fria, úmida, pegajosa. Galera, a pele da vítima fica muito úmida, muito fria, muito pegajosa. Você toca na vítima, tá toda sudoreica, aquela pele, aquele suor grudento. Então, mais aí um sinal, né? São mais sinais que a vítima apresenta que está em choque descompensado. Outro sinal que a vítima pode apresentar também são tremores, tá? A vítima apresenta tremores de frio, relacionado então com a perca de oxigênio, tá? Por causa do relacionado à perca de volume. Vocês vão entender que o sangue também é responsável pela manutenção da nossa temperatura, tá? Então ele é responsável pela manutenção da temperatura. Uma vez que ele é responsável pela manutenção, se começa a faltar sangue, essa manutenção começa a ficar alterada, ou seja, a vítima vai começar a sentir frio. Legal, galera? Também a vítima fica com um pulso periférico, né, nas extremidades, fino, fraco, talvez até não possível de palpar. Quando o choque passa, evolui para um choque descompensado, muitas das vezes a vítima perde pulso periférico, tá? Isso em qualquer tipo de hemorragia. Nas internas é porque é aquela que a gente não vê, então a gente percebeu isso, a gente já identifica uma possível hemorragia interna, legal? Também, galera, a perfusão da vítima fica lenta. Lembra da perfusão que a gente aperta em cima do leito inguinal, aqui do dedo, em cima da unha, solta e aí há um preenchimento da cor, a retomada do sangue, aonde a gente acabou de apertar ali, rápido, tá? Ou seja, menor que 2 segundos. Se tiver maior que 2 segundos, já é uma situação um pouco mais gravosa, já é um sinal também de um choque hemorrágico ou hipovolêmico descompensado. Nesse caso que a gente está falando das hemorragias internas, é um sinal de hemorragia interna, legal? Vamos dar sequência então. Algumas situações ajudam a pensar em hemorragia interna. Entre elas são acidentes automobilísticos, tá? Que a vítima sofreu um impacto bem forte. Ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, galera. Né? Abdominal, torácico aí. Há um ferimento na pele, né? O ferimento de entrada e saída, enfim, do objeto ou da arma ou do projétil, né? Da lâmina ou do projétil. Obviamente que há um sangramento, mas é um sangramento discreto. Só que lá dentro esse projétil ou essa lâmina atingiu órgãos, né? Possivelmente atingiu órgãos. Esses órgãos feridos começam a sangrar também. Então a hemorragia interna é muito mais gravosa que aquela hemorragia externa que a gente está vendo, que é uma hemorragia capilar. Essa hemorragia que no ferimento por arma branca, arma de fogo, se for em tórax, em abdômen, é uma hemorragia capilar, é uma hemorragia não gravosa, a externa. Mas interna está acontecendo uma hemorragia grave, muitas das vezes. Então, é importante se atentar para isso também. Acidentes, então, em que o corpo suporta uma grande pressão, como quedas e esmagamentos, a gente está falando.
A vítima caiu de uma altura aí, sofreu uma pancada bem forte no chão. Aquela questão que a gente já falou sobre a cinemática do trauma, o deslocamento do corpo, a parada rapidamente do corpo, na sequência o deslocamento dos órgãos. Esse deslocamento dos órgãos causa um choque dos órgãos nas paredes torácicas e abdominais. Esse choque, devido ao deslocamento rápido, pode causar então várias fissuras ou várias lesões nos órgãos que começam a sangrar já no momento da fissura. Legal? Esmagamento também, vítima que foi esmagada aí por vários motivos, máquinas, enfim, ou até mesmo acidentes automobilísticos, tá? Podem causar lesões internas também. Vamos dar sequência. A gente já vai falar das hemorragias externas. Guilherme, tem alguma pergunta que tem que responder já essa galera? Ou dá pra mim dar sequência nas hemorragias externas agora? Fala comigo, Guilherme. Fala, Jones. O Christian Thiago Guidini. Qual a melhor forma de liberar a via aérea da vítima de trauma? Que essa fiquei na dúvida de uma resposta e errei ela. Melhor forma de liberar uma via aérea de uma vítima de trauma é o jaw thrust, tá? Tração da mandíbula. A gente vai posicionar os dedos, agora não tem como fazer, tá, galera? A gente vai posicionar os dedos aqui atrás da mandíbula da vítima e vai fazer o deslocamento dessa mandíbula para cima com a parte hipotenar da mão na maçã do rosto da vítima, e aí vai deslocar o mento, né, a mandíbula da vítima para cima, liberando a via aérea. Essa é a forma correta de fazer uma liberação de via aérea em uma vítima de trauma. Legal? Da sequência, Gui. E já do que a gente tava falando ali no conteúdo, Jones, a Andréa Rosa perguntou, Jones, deixa eu te perguntar, acontece um acidente de moto e o motoqueiro bate na parede, por exemplo, ele vai estar com uma hemorragia interna, uma hemorragia por dentro? Pode, tá? Não tem como falar, obviamente, Andréa. Só que sim, tá? A possibilidade de ter uma hemorragia interna é grande, bem como a possibilidade de ter uma hemorragia externa também é grande. Bem como a possibilidade de não ter nada também, tá? Então isso aí é uma questão, como que essa vítima foi arremessada? Qual foi a parte do corpo dessa vítima que bateu nessa parede? Durante ela ter sido arremessada, então, ela bateu em algum objeto durante o deslocamento desse corpo até atingir a parede, bateu em algum objeto que causou uma lesão abdominal ou torácica? Tudo isso tem que ser levado em consideração para poder falar se sim, tá? As hemorragias internas, galera, antes que a gente conclua e passe para as externas, a hemorragia interna, ela começa a apresentar sinais e sintomas muito tarde. Então, quando começar a apresentar sinais e sintomas, já é uma vítima que está rebaixando, já é uma vítima que precisa de atendimento imediato. Então, a dedução, olha, a vítima foi arremessada contra uma árvore, bateu o abdômen contra a árvore, está lá com o abdômen encostado na árvore, meio que abraçada com o corpo na árvore. Há uma chance de ter uma lesão abdominal? Obviamente, grande chance, tá? Foi arremessada contra uma parede, contra um muro, uma pedra, enfim. Além da chance de fratura, TCE e tal, há uma grande possibilidade de ter uma hemorragia interna. O que eu vou fazer? Busca visual e tátil. Vou fazer uma busca visual, buscar por edema, escoriação ou algum tipo de edema subcutâneo ali se apresentando, algum tipo de equimose já se apresentando, para mim deduzir, ou até mesmo na algia durante a palpação. A vítima refere a algia abdominal durante a palpação. Divido os 4 quadrantes, faço a palpação abdominal, localizo uma algia em algum dos quadrantes, ou até mais que um. Tá? O que acontece? Essa vítima é uma vítima potencial a ter uma hemorragia interna. Essa vítima deve ser tratada como uma vítima que já tem hemorragia interna. Tá? Uma vez que identificada uma possível lesão abdominal por dor na palpação, a gente já trata como se realmente essa vítima tivesse hemorragia interna. Por quê? Porque se ela tiver, eu já comecei a tratar. Se ela não tiver, o meu tratamento não trará prejuízo para ela. Agora, se ela tiver e eu não tratar,
Quando ela apresentar sinais e sintomas, já é, muitas das vezes, estou falando da região onde eu moro, tá, galera? Região onde eu moro é longe do centro cirúrgico, mais de 100 quilômetros para chegar no centro cirúrgico, para essa vítima receber sangue, uma bolsa de sangue. Então, essa é a importância de eu identificar rapidamente essa hemorragia interna, porque é uma vítima que vai demorar para chegar no centro cirúrgico para sanar aquela hemorragia, ou vai demorar para chegar num centro onde ela vai receber sangue para repor aquele volume perdido. Então, essa é a importância de identificar rapidamente essa possível hemorragia interna, tá? Por quê? A hemorragia interna demora para apresentar sinais de choque? Claro, porque demora quando a vítima já está em choque descompensado, que a gente começa a perceber. Mas existe também a distensão abdominal, o abdômen globoso, que alguns falam. Essa distensão abdominal demora muito para aparecer também. Leva às vezes 1 hora, dependendo da situação, leva até 1 hora, 1h30 para a gente começar a perceber essa distensão abdominal na vítima. Até porque você muitas das vezes a gente não conhece a vítima, então você não sabe se ela tem barriga ou não. E aí ela já tá talvez ali com a barriga um pouco distendida, mas você não sabe se é uma barriga normal ou é uma barriga que está com hemorragia interna. Aí você vê que dali 10 minutos você olha, tá um pouquinho maior, dali mais 10 minutos você olha, tá um pouquinho maior. Opa, essa é uma vítima que tá com uma potencial hemorragia interna. Legal? Então é bem complexo, tá? Uma vez identificada a possibilidade, já começa a se tratar essa hemorragia para que realmente possa ser. Se não for, ótimo, perfeito. Mas se for, já está sendo tratado. Legal? A Andriele da Rosa. Boa noite, professor. A vítima pode também estar tremendo de nervoso? Pode sim, muito normal, tá? Muito normal a vítima tremer de nervoso, tremer por causa da dor, tal, ficar um pouco apavorado e apresenta bastante tremores. Isso é normal, tá? O Kevin Neves. E depois da pancada da moto, a pessoa depois de um tempo começa a cuspir sangue. Isso já é sinal de hemorragia? E o que eu vou fazer? É sinal de hemorragia, tá? É um sinal gravíssimo de hemorragia a vítima começar a cuspir sangue. Significa que ela tá com uma hemorragia ou, né, um hemotórax, uma hemorragia no pulmão, ou uma hemorragia no estômago, tá? E aí ela começa a cuspir sangue. Isso é muito grave, tá? Uma vez identificado isso, pronto-socorro o mais rápido possível. Ou acionamento do serviço de emergência, SAMU. Legal? Beleza, galerinha, vamos dar sequência então. Falamos sobre as hemorragias internas. Hemorragia interna não tem como a gente saber de início, a não ser numa avaliação bem feita visual e tátil. Uma vez identificada a possibilidade dela, a gente começa a tratar o mais rápido possível. Legal? Nas hemorragias internas, apresenta sinal de choque quando já está descompensado, enquanto está sendo compensado pela defesa fisiológica do nosso corpo, ele ainda consegue se defender, ou seja, se tratar, uma vez que a hemorragia ultrapassa a capacidade fisiológica do corpo, então agora a vítima começa a apresentar os sinais. Legal? Vamos dar sequência. Galera, vamos falar agora sobre as hemorragias externas. Hemorragias externas, então, galera. Existem, então, as hemorragias arteriais, as hemorragias venosas e as hemorragias capilares. Legal? Como que elas são? Galera, a hemorragia arterial, ela é uma hemorragia em que sai do corpo. Agora tá saindo, tá, galera? Geralmente isso acontece em membros, tá? Em membros, ou na cabeça, ou no pescoço, enfim, nas junções e nos membros. É mais visível a hemorragia gravosa. Hemorragia gravosa, galera, é aquela hemorragia com bastante volume, com bastante perca sanguínea, tá? E aí ela pode se apresentar como arterial, como venosa ou as duas juntas. Legal? Quando é arterial, sangue vermelho vivo, vermelho bem vivo, pulsátil. Muitas das vezes se apresenta pulsátil, ou seja, cada vez que o coração bate, ele esguicha sangue. Todas as lesões, as amputações causam hemorragia grave? Não. Apenas em algumas. Até mesmo em amputação, muitas das vezes não tem hemorragia grave, tá, galera? Até mesmo em amputações, às vezes não tem hemorragia grave.
Mas se tem um corte, um ferimento por arma branca de fogo, enfim, por qualquer equipamento de trabalho ou trauma, e o sangue está esguichando, galera, está esguichando aquele vermelho vivo ou escorrendo muito sangue vermelho vivo, ela se identifica como uma hemorragia arterial. Legal? Se for um sangue vermelho escuro que está escorrendo, mas em grande proporção, tá, galera? Em grande proporção, formando poça embaixo da vítima ali onde ela tá. É uma hemorragia venosa. É uma hemorragia que a diferença da cor do sangue é por causa do sangue carregado de oxigênio e o sangue carregado de gás carbônico, ou seja, de CO2. Então, tem o oxigênio que está sendo levado, é um sangue arterial que está levando oxigênio para as células, pelas artérias. Se essa artéria for rompida, vai sair aquele sangue vermelho vivo, rico em oxigênio. Quando ele está retornando para o coração agora, o sangue venoso, aquele sangue sujo, carregado de impurezas e sujeira das nossas células, é aquele sangue vermelho escuro, está voltando pelas veias. Tudo que vai em direção ao coração é veia, tudo que sai do coração em direção a qualquer parte do corpo são artérias. Então está indo pelas veias aquele sangue venoso. Quando essa veia é rompida, o sangue que escorre é um vermelho escuro, um vermelho sujo, tá? Então essas são as formas de identificação num primeiro momento sobre as duas hemorragias gravosas. Legal até aí? Como que eu vou tratar essas duas hemorragias, galera? Existem muitas preferências de tratamento de hemorragias, tá? A mais conhecida é a aplicação do torniquete. Funciona? Funciona. Muito bem. De 7 a 10 centímetros acima do ferimento, aplico o torniquete, aplico o mecanismo de pressão e estabilizo o torniquete, tá tudo certo, resolvo e salvo a vida da vítima. Topzera. Mas existem outras formas, que é o preenchimento da ferida, o curativo compressivo, a pressão local, o uso de agentes hemostáticos, tá? O uso da bandagem de metro, ou seja, atadura de metro, aquela de fazer o preenchimento com agentes hemostáticos, tá? Então existem várias outras formas de fazer essa contenção dessa hemorragia. Nós dentro do SAMU Sudoeste do Paraná temos algumas preferências, que é o primeiro, preenchimento da ferida, compressão local, segundo, curativo compressivo. Não resolveu, aplicamos o torniquete. Outras instituições têm agentes hemostáticos, aplica-se agente hemostático. Outras instituições têm preferência de outros tipos de torniquete, outros modelos e preferências, aplica-se outros modelos e preferências conforme a preferência adaptada para essa instituição. Você, como socorrista, na dúvida, não tenho o que fazer pressão local, não tenho com o que fazer um preenchimento de ferida, não sei muito o que fazer, aplica o torniquete. Lembrando que o torniquete, galera, ele tem que ter uma espessura mínima de 5 centímetros, tá? O tecido, o material que for utilizado para fazer essa pressão nas artérias e nas veias, esse garroteamento de artérias e veias para parar o sangramento, tem que ter uma espessura mínima de 5 centímetros para que não venha trazer prejuízo para a vítima. Legal? Então, aplicado o torniquete, parei o sangramento e aguardo o serviço de urgência chegar. Legal? Também falei, galera, sobre as hemorragias capilares. Galera, a hemorragia capilar é a mais conhecida. Quando você corta um dedo, é hemorragia capilar, tá? É um sangue vermelho normal. Não é aquele vermelho vivo, bem vivo, e não é aquele vermelho bem escuro. Por quê? Porque os capilares são aonde está acontecendo a troca gasosa. É onde as células estão recebendo o oxigênio do sangue e estão liberando o gás carbônico para o sangue. Então, ali é um vermelho neutro ainda, porque está acontecendo a troca naquele momento. Legal? Nós temos dentro do corpo, galera, só para vocês entenderem, nós temos veias, nós temos artérias, nós temos arteríolas, nós temos os capilares e as venículas, que são as veias mais finas. Então, as artérias são as calibrosas, as veias são as calibrosas. Artérias levam sangue arterial rico em oxigênio, veias
levam de volta o sangue venoso, sujo, para o coração. Ok? Tudo que vai em direção ao coração, veia, tudo que vai em direção a qualquer parte do corpo, a artéria. Quando elas se ramificam, elas se dividem as artérias em arteríolas e as veias em venículas, tá? Em veias mais finas, tá? Que é onde elas se transformam em capilares. Capilares é onde elas se unem, tá? Onde elas se unem. Ou seja, as artérias, vamos imaginar meu braço, uma artéria se dividiu em várias arteríolas. Aqui a veia se dividiu em várias veias mais finas. E aí no meio ela está acontecendo a troca gasosa. Aqui no meio tem umas veinhas mais fininhas ainda. É onde está acontecendo a troca gasosa, onde são os capilares, tá, galera? Que são nas nossas extremidades, na pele mesmo, onde tá acontecendo a troca gasosa. Quando a gente cai de moto, dá aquela lixada no asfalto, fica saindo aquele sangue ali, galera. Isso é um sangue, é uma hemorragia não grave, tá? É aquela hemorragia dos capilares, uma hemorragia capilar. Tá? Corta o dedo, corta a mão. Se não é profundo, é um cortezinho superficial, que sai um pouquinho de sangue só e já para, é uma hemorragia capilar. Não é uma hemorragia perigosa, não mata, não tem perigo nenhum, bem tranquilo. Uma pressão local, qualquer coisinha que você, um curativo que você fizer ali, você já vai, já é o suficiente para conter essa hemorragia, tá, galera? Não há necessidade de aplicar um torniquete, bem tranquilo. Torniquete ou qualquer outro tipo de medida um pouco mais invasiva, vai ser aplicado naquela hemorragia que está lixando sangue ou está escorrendo muito sangue. Aquela lixada que o cara dá no asfalto, aqueles cortes que a gente dá na mão, que está saindo aquele sanguinho discreto, é bem tranquilo, tá, galera? Não tem necessidade de fazer aplicação de torniquete ou curativo compressivo e tal. Um curativo em cima ele já resolve muitas das vezes. Legal? Tem também, alguém um dia me perguntou sobre hemorragia no dente, sangramento no dente, galera. Não é grave, não mata, não tem perigo nenhum, tá? Bem tranquilo, são capilares que foram rompidos e estão sangrando. Não é perigoso, legal? É ruim, claro, o gosto do sangue ali na boca, mas não é perigoso. Temos também o epistaxe, né? Conhecido também como hemorragia nasal. É quando a gente bate o nariz ou fica muito tempo no sol e rompe os capilares da via aérea ali do nariz, no caso, né? E aí sai sangue. Bem tranquilo de conter, galera. Muita gente fala em colocar água na nuca, colocar a cabeça debaixo da torneira, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza, tranquilo. Tem um monte de simpatia por aí. Mas o correto mesmo, galera, é fechar o nariz, tá? 2 dedos, faz pressão na ponta do nariz ali. Coloca o corpo um pouquinho voltado para frente, a cabeça um pouquinho mais para frente, espera 10 minutinhos ali, 99% dos casos param. Caso você fique ali 10, 15 minutos e não pare, aí é o motivo para você acionar o serviço de urgência. Legal? Fora disso, é só uma hemorragia capilar, não mata, não causa perigo nenhum, bem tranquilo. Legal? Show de bola então, galera. Vamos ver se tem mais alguma pergunta e na sequência a gente vai fazer um apanhado geral aqui para ver tudo que a gente já falou, legal? Fala comigo, Guilherme. A Alice Camargo, professor Jones, eu vi na videoaula que o professor Batista introduz os gases no ferimento para estancar a hemorragia e fazer a pressão. Vai precisar de 2 socorristas para fazer isso? Não precisa de 2 socorristas para fazer isso não. Claro que em 2 é mais fácil, tá? Mas não há necessidade de serem 2 socorristas, tá? Um socorrista só consegue. Você pode, se é uma hemorragia, tá? Então, nos membros aí, galera, o ideal para você colocar, fazer a contenção, o preenchimento da ferida são ataduras, tá? Ou o Zobeg, que é um pouco maior. Gás é um pouco perigoso. A gás a gente coloca dentro, se é um ferimento, depende do tipo do ferimento, você colocar um massinho de gás lá dentro, depois para fazer a retirada pode ficar alguma para trás, tá? Já a atadura ou o chumaço é mais tranquilo. A atadura a gente vai enchendo, colocando a atadura até fazer todo o preenchimento da ferida e fazer pressão nas paredes aonde está a hemorragia. Legal?
A Ana Maria Salles de Souza. Professor, quando a vítima sofre um acidente, pode dar água para a pessoa, sim ou não? Não, não pode, tá, galera? Não pode dar água, não. Existe uma explicação científica? Existem várias explicações científicas. Uma delas é que essa vítima, toda vítima que sofreu um acidente, enfim, vai passar por procedimentos, exames e talvez até procedimentos cirúrgicos. E quanto menos líquidos ou alimentos ela tiver no estômago, melhor. Então, não. Espera, manda ela para ela se acalmar. Nada impede de você pegar um pano molhado e encostar na boca, porque ela fica com a sensação de boca seca, né? Molhar a boca e tal, mas não dar água. Legal? Até porque existe uma questão em que a vítima pode estar com rebaixamento do nível de consciência e tal, dificuldade para engolir, e aí você dá água e a vítima vai engolir, vai pro pulmão, broncoaspira, vira uma nhaca daí, né? Então não é bom dar, não. A Lucilene Pereira Marques. Professor, quando a hemorragia é grave, uma hemorragia arterial, quanto tempo temos para parar e salvar essa vítima? Hemorragia arterial grave. Vamos pensar na hemorragia femoral, galera. Hemorragia femoral. Essa vítima tem aí no máximo, entre 10 e 15 minutos, tá? Hemorragia gravíssima numa artéria femoral, onde é uma artéria calibrosa, tá? Entre 10 e 15 minutos é o máximo de tempo que ela tem para você parar essa hemorragia. Se você demorar mais que isso, você pode até manter ela viva por um tempo, mas dificilmente ela vai chegar no hospital com vida. A Andriele da Rosa. O que ocorre quando acontece a amputação e não tem sangramento, de um dedo, por exemplo? O dedo é porque nós temos vários dedos que não tem artérias nem veias, tá? São só as arteríolas ali e os capilares. E aí é uma hemorragia simples, corta ali e acaba não sangrando muito, só um sangramento discreto. Membros, né, braços e pernas, quando há amputação e não há sangramento, ela é uma amputação que foi arrebentado o membro. Então o membro foi esticado, arrebentado e não cortado. Quando ele estica e arrebenta, as artérias às vezes esticam também antes de arrebentar. Quando elas arrebentam, elas se retraem para dentro dos músculos. Muitas e muitas das vezes ela retrai para dentro do músculo. O músculo, por ter sofrido uma grande pressão para arrebentar, demasia, ou seja, incha ali e acaba obstruindo o sangramento. Aí acaba que não tem aquele sangramento ativo porque houve o arrebentamento e a retração das artérias e das veias. O Valdeir Miguel Viana, fazendo compressão direta, pode conter hemorragia arterial sem o uso do torniquete? Pode, nem sempre vai conseguir. Se você conseguir fazer uma compressão direta, bem feita, que você consiga encabeçar bem certinho na artéria, onde você está fazendo a pressão, uma pressão de 50 a 55 quilos por um tempo de 10 a 15 minutos, você consegue resolver sem aplicação do torniquete. Mas vai depender muito da altura dessa hemorragia, aonde que está sendo, porque se é num fêmur, digamos, você não vai conseguir fazer a pressão direta em cima da artéria. Você vai fazer a pressão no membro, aí tem bastante músculo. Até chegar a tua pressão na artéria, não é a pressão suficiente para sanar. Então tudo vai depender da onde e da qualidade da tua compressão. O Jonas Florencio, se tiver queimadura no membro lesionado e ocorrer hemorragia externa ou interna, qual protocolo deve ser feito nesse caso? Se tiver hemorragia, como é que é? Tem uma queimadura com hemorragia. Queimadura com hemorragia. Para hemorragia, tá? Primeiro para hemorragia, não importa como. Vou ter que fazer um torniquete. Faz torniquete para hemorragia, tá? O que vai matar essa vítima agora é a hemorragia, tá? O membro tá todo queimado. Tudo bem. Depois a gente vai pensar no que a gente vai fazer com essa queimadura. Mas o primeiro é para a hemorragia. Depois, claro, pensa comigo. A hemorragia causa perca sanguínea. Perca sanguínea causa alteração na temperatura da vítima. Ponto. Já é uma vítima que vai rebaixar para hipotermia, se eu não parar a hemorragia. Segundo, queimou a pele. A pele é responsável também pela manutenção da nossa temperatura. Aquela pele queimada também vai esfriar. E essa vítima precisa ser aquecida, aquele membro queimado, se for mais de 20% do corpo. E aquele membro
também vai esfriar, também vai aumentar a chance da vítima ser levada a uma hipotermia, tá? Então, primeiro momento, para a hemorragia. Segundo momento, se for mais de 20% de corpo queimado, aqueço a vítima, oferta de volume, oferta de aquecimento e diesel. Ou seja, desloca o mais rápido possível para o hospital. O João Padilha. Professor, e quando rompe total a artéria, faz o torniquete, mas o membro pode ser amputado mesmo assim? Pode, tá? Tudo vai depender, galera, da lesão e do tempo que o torniquete vai ficar nesse membro, tá? Então, assim, mas teve a lesão, a vítima lá ficou 1 hora só e mesmo assim teve que amputar o membro. O que acontece? A lesão que precisou a aplicação do torniquete, causou a necessidade do torniquete, foi uma laceração de membro, aí comprometeu todo o membro e tal, aí teve que amputar. Segundo os estudos, até o que eu vi até hoje, e as ocorrências que eu participei, que foi feito isso, até 4 horas não há perigo de perca para o membro, tá? Não perde o membro, até 4 horas de torniquete aplicado. Não há perigo de perca para o membro. De 4 a 6 horas há um risco de perca de membro, tá? Todavia, nem sempre é necessário a amputação, passando de 4 a 6 horas aí. Legal? Só que depende muito, muito do tipo da lesão, tá? Por que teve que aplicar esse torniquete? Dependendo do tipo da lesão, aí muitas vezes 15 minutos de torniquete já a amputação do membro não foi pelo torniquete, e sim pela lesão, tá? Mas um torniquete bem aplicado até 4 horas não traz perigo nenhum de perca de membro. A Nildete Nonato. Quando há sangramento nasal, sem ocorrer nenhum trauma, é importante fazer só a compressão local ou procura atendimento médico? Não precisa, tá? Não é importante. Todavia, se passar de 15 minutos e continuar sangrando, fez 15 minutos de fechou o nariz ali, pressão, colocou a cabeça voltada para frente, para o sangue não ir para a garganta, para a vítima não acabar vomitando ou indo para a via aérea, 10 a 15 minutos, não parou, aí sim é importante procurar o socorro. Fora disso, não. Agora, se for um sangramento nasal por trauma, é outra história. E o Michael Calisto, por que sangue sujo vai em direção ao coração? É para filtrar as impurezas? Tá, então o sangue sujo vai em direção ao coração, porque o coração é a bomba, né, do corpo. É ele que bombeia o sangue. Então ele bombeia sangue arterial para levar sangue, oxigênio para as células, tá? Aí o sangue venoso volta para o coração. Ele volta para o coração, então só para você me entender, metade do coração ele trabalha com sangue sujo. A outra metade ele trabalha com sangue limpo. Nós temos 4 câmaras no coração. Átrios, 2 átrios e 2 ventrículos. Átrio direito e ventrículo direito. Átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. O sangue venoso, ele entra, o sangue sujo, no átrio direito. Enche o átrio direito, que comprime, enche o ventrículo direito, que comprime e manda esse sangue sujo lá pro pulmão, tá? Ele vai no pulmão, pela veia pulmonar, vai pro pulmão, lá acontece a troca gasosa, lá o oxigênio entra e o gás carbônico sai, e de lá o sangue volta limpo. É no pulmão que faz essa filtragem. Aí ele volta limpo e entra agora pelo átrio esquerdo. Então o átrio direito e o ventrículo direito trabalham só com sangue venoso, bombeando sangue venoso para o pulmão, que a gente chama de pequena circulação. O sangue venoso sobe, faz a troca e desce pela artéria pulmonar e entra no átrio esquerdo do coração. Entra no átrio esquerdo, por sua vez, comprime, enche o ventrículo esquerdo, que por sua vez comprime e manda o sangue para todo o corpo. Aquele sangue agora arterial que aconteceu a troca gasosa lá no nosso pulmão. Legal? Tranquilo, né? Sangue venoso entra no átrio direito, comprime, vai para o ventrículo direito, que comprime e vai para o pulmão. Faz a troca, pulmão é o filtro do coração, do corpo. Fez a troca, é o filtro onde ele faz a limpeza do sangue. Volta, né? Recebe oxigênio limpo, entra então pelo átrio esquerdo, que comprime, vai para o ventrículo esquerdo, que comprime e manda esse sangue arterial agora para todo o corpo, inclusive para o coração e o pulmão.
No caso, o sangue limpo é o sangue com oxigênio e o sangue sujo é o com o Gás gás carbônico. carbônico, isso. Impurezas das células mortas e impurezas, né? Beleza. O Jonas Florencio perguntou, que tipos de materiais improvisados pode usar para estancar uma hemorragia exposta, uma hemorragia externa? Externa, camiseta, meia, né? Qualquer coisa, qualquer pano limpo, uma toalha que você consiga colocar ali, que são improvisados, tá? O ideal mesmo é uma atadura, mas não tem uma camiseta, uma toalha limpinha, enfia a ponta ali dentro do ferimento, faz um preenchimento da ferida, o que sobrar você coloca em cima e faz a pressão local, você consegue resolver. A Márcia Luvison. Professor, menstruação excessiva, devo tratar como hemorragia? Vamos lá então. Menstruação excessiva. Nunca teve isso, primeira vez. É preocupante? É preocupante. Você tem que observar. Se essa menstruação é muito excessiva, digamos, o absorvente não consegue conter, quanto você menos espera, você ensopa o absorvente, é um sinal grave, claro, que você deve talvez procurar o gineco, né, o ginecologista, para ver o que está acontecendo, ok? Agora, às vezes acontece, tá? Muitas vezes mudança de anticoncepcional, às vezes a mulher coloca o DIU, estava tomando o anti, colocou o DIU, parou de tomar o anti. Pode acontecer nas primeiras menstruações ali, que a vítima tem nas primeiras menstruações, pode acontecer dela ser um pouco mais volumosa, porque o corpo está se adaptando com aquela troca ali, a mudança de hormônio e tal, pode acontecer. Todavia, uma vez que é muito, tá? Deve procurar o médico sim, legal? Deve procurar sim. Perguntaram aqui a Débora Márcia Gonçalves, para que serve a mola do coração? Mola? A mola no coração. A mola no coração. Na verdade, ela tá falando sobre a ponta de safena, eu acho que ela quis dizer. É o nome do procedimento. Então, na verdade, é assim. Quando uma artéria, uma das coronárias, que são artérias e veias que irrigam o nosso coração, por algum motivo, abuso de gordura ou até mesmo algum motivo fisiológico, essa artéria ou essa veia, essa coronária, ela se entope, tá? Fica muito fechada, né? Ela se fecha por acúmulo de gordura ou alguma coisa. Então, essa mola é feita para quê? Eles enfiam ela fechadinha lá dentro, quando larga dentro da veia ou da artéria, ela abre, tá? Para manter o fluxo sanguíneo. Então, é porque por algum motivo essa coronária, né? Essa artéria ou essa veia do coração se entupiu, por algum motivo ela entupiu ou está quase entupida, e aí sim, se entupir e não tiver circulação nesse local, vai acontecer que essa parte do coração que recebia esse oxigênio que estava chegando através dessa artéria vai ser comprometida. Obviamente que a vítima vai apresentar um IAM, um infarto agudo do miocárdio, tá? Então, uma vez que essa artéria ou essa veia ela começa a apresentar sinais, sintomas, e mediante, obviamente, que 1 milhão de exames aí, que ela está sendo obstruída ou está se obstruindo por esse motivo, coloca a molinha lá, ela abre e libera o fluxo sanguíneo. Legal? A Débora Aparecida. Professor, quantos litros de sangue o ser humano tem aproximadamente? Topzera. Então, assim, vamos lá. O ser humano tem aproximadamente entre 7 e 8 ml de sangue por quilo corporal. Ou seja, entre 700 e 800 ml de sangue cada 10 quilos. Ou seja, uma vítima de 100 quilos vai ter em média de 7 a 8 litros. Uma vítima de 50 quilos vai ter a metade disso. Então, para você ter uma noção, você vai pegar o teu peso e multiplicar por 7,5, digamos, né? 7 ml e meio, 7,5 ml vezes o teu peso. Você vai ter mais ou menos... Acho que é 70 ml para fechar 700 ml cada 10
Oi? Cada 10 quilos é 700 ml, mais ou menos. Cada 10 quilos, 700 ml. Então, tá 70 ml. Isso, 70 ml. Eu falei 7 ml, né? 7 ml. 70 ml. 75 ml, então, cada 75 ml de sangue, tá? Cada 75 ml de sangue para quilo, ok? Para quilo. E aí, você multiplica, então, 75 vezes o teu peso. Você vai ter mais ou menos a quantia em ml de sangue. Legal? Bora lá, Gui. Acabou? Acabou as perguntas? Galera, falamos sobre hemorragia arterial, falamos sobre hemorragia venosa, falamos o que é hemorragia. Extravasamento de sangue de uma artéria, veia ou arteríola, ou então um capilar, enfim, do sistema circulatório. Pode ser interna e pode ser externa. A externa é visível, a gente consegue ver de longe, obviamente, está sangrando. As internas não. As internas apresentam sinais e sintomas. Pele úmida, fria, pegajosa, sudorese, palidez, vítima com dificuldade respiratória, pulso taquicárdia, ou seja, muito rápido. Então, tudo isso são sinais aí, dor abdominal, distensão abdominal, são sinais e sintomas que a vítima apresenta quando está com hemorragia interna grave. Quando a vítima está com hemorragia externa, a gente vê o sangue. Se é um sangue vermelho vivo, que está saindo rápido ou esguichando, a hemorragia arterial precisa ser contida rapidamente. Se for um sangue vermelho escuro que está formando poça, está saindo bastante também, é uma hemorragia venosa, precisa ser contida também. E se é aquele sangramento discreto, aquele corte no dedo, aquela queda de moto que deu aquela lixada na perna, enfim, que está saindo aquele sangramentinho discreto, é uma hemorragia capilar, não traz perigo de morte para a vítima. Legal? Show de bola então, galera. Mais algum recado para mim dar para essa galera aí, Gui? Ou podemos encerrar por hoje? Lembrando, pessoal, que se você ainda não participa de nenhum grupo do WhatsApp, os links estão na descrição. Entre ali no grupo do WhatsApp ou do Telegram. A gente sempre manda ali os anúncios das lives, os links para você entrar, para você não esquecer. A gente manda também os materiais ali. Eu vou estar enviando o material amanhã à tarde. Então, fiquem ligados ali. Se você ainda não entrou ainda nos grupos, participe, entre ali, é gratuito. E você vai ter acesso aí aos materiais e aos avisos das lives semanais, beleza? Show de bola, galera. Lembrando, galera, que a partir do pagamento do certificado, a equipe do Grupo Estuda Mais Brasil tem 10 dias para confeccionar e enviar o certificado para você, tá? Confeccionar e enviar o certificado em PDF para vocês, legal? Então não adianta vocês só fazer o pagamento e já querer que o certificado já tá lá no e-mail ou no WhatsApp. Não é assim, tá? É 10 dias depois do pagamento, legal? Tenha um pouquinho de calma. A senha, galera, a senha é sangue, tá? A senha para acesso do material de hoje, a partir de amanhã, ao meio-dia, você vai acessar o material, vai pedir a senha, você vai digitar sangue, sem acento, sem... tudo minúsculo, tranquilo, tá? Só digita sangue lá, você vai conseguir acessar o seu material de apoio, você vai baixar o material de apoio, você vai juntar no seu material de estudos e isso aí vai te impulsionar, você vai ter, quando surgir alguma dúvida, você vai lá, vai dar uma estudada, durante a semana você assiste a live novamente e aí você consegue alcançar o seu objetivo de se tornar um socorrista. Legal, galera? Show de bola, então? Encerramos por hoje. Valeu! Até a próxima quinta-feira, nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Às 20 horas aqui no grupo do YouTube, a gente está com o Grupo Estuda Mais Brasil, trazendo conteúdo de qualidade, atendimento pré-hospitalar para vocês. Legal? Valeu!